Lentamente, o doutor se afastou de Dagny. Houve época em que eu pensava na confusão trágica que os homens fizeram deste mundo e tinha vontade de gritar, de lhes implorar que me ouvissem. Eu saberia lhes ensinar a viver muito melhor, mas ninguém me ouvia, não podiam me ouvir. A inteligência é uma fagulha tão rara e precária que só dura um instante e depois desaparece. Não se pode prever sua natureza, seu futuro, nem seu desaparecimento. Dagny fez menção de se levantar. Não vá, senhorita Taggart. Queria que a senhorita compreendesse. Ela levantou os olhos para ele, obediente, indiferente. Seu rosto não estava pálido, porém suas faces se destacavam com uma nitidez estranha, como se houvessem perdido as nuances características da cutis. A senhorita ainda é jovem, disse ele. Na sua idade, eu também tinha essa fé no poder ilimitado da razão. A mesma concepção radiosa do homem como ser racional. Depois vi tanta coisa. Disse-no-me tantas vezes. Queria lhe contar ao menos uma história. Ele estava parado perto da janela. Lá fora havia escurecido. A escuridão parecia emanar das trevas do rio, vários andares abaixo. Umas poucas luzes tremeluziam na água, nos morros da margem oposta. No céu ainda se via o azul intenso da tarde. Uma estrela solitária, que parecia estar bem perto da terra, dava a impressão de ser anormalmente grande e fazia com que o céu, em contraste, parecesse mais escuro. No tempo em que eu trabalhava na Universidade Patrick Henry, disse ele, tive 3 alunos. Já tive muitos alunos. Brilhantes, mas esses 3 eram desses que todo professor sonha ter representavam o que havia de melhor em inteligência. Eram jovens e estavam entregues à minha orientação, uma verdadeira dádiva. Tinham uma espécie de inteligência que sonhamos que existirá no futuro e mudará a história do mundo. Os 3 eram de origens muito diversas, porém eram amigos inseparáveis. Fizeram uma opção curiosa, se formaram em 2 áreas, na minha e na de Hugh Axton. Física e filosofia, uma conjugação de interesses que não é comum encontrar hoje em dia. Axton era um homem de distinção, uma mente privilegiada, muito diferente daquela criatura que o substituiu. Axton e eu tínhamos um pouco de ciúmes um do outro, por causa dos 3 alunos. Era uma espécie de disputa entre nós, uma disputa amistosa, porque nos compreendíamos mutuamente. Uma vez ouvi Axton dizer que os considerava seus filhos. Fiquei um pouco ressentido, porque eu também os considerava meus filhos. O cientista se virou e a encarou. Agora as rugas melancólicas estavam bem visíveis, riscando-lhe as faces. Ele prosseguiu, quando me pronunciei a favor da criação deste instituto. Um desses 3 me xingou. Nunca mais o vi. No início, isso me incomodava. De vez em quando eu me perguntava se ele não tinha razão. Mas há muito tempo que isso não me incomoda mais. Sorriu. Não havia mais em seu sorriso e seu rosto nada que não fosse amargura. Esses 3 homens, possuidores de toda a promessa que o dom da inteligência pode conferir a um ser humano, esses 3, dos quais esperávamos um futuro tão brilhante, um deles era Francisco de Anconia, que virou um playboy depravado. O segundo era Reinhard Nesjode, que virou um bandido. Eis aí a promessa da inteligência humana. E o terceiro? Perguntou Dagny. Ele deu de ombros. O terceiro não conseguiu nem mesmo se distinguir pela depravação. Desapareceu sem deixar vestígio, na grande terra incógnita da mediocridade. Deve ter se tornado assistente de guarda-livros de uma firma qualquer. Mentira! Não fugi coisa nenhuma. Gritou James. Vim aqui porque estava doente. Pergunte ao Dr. Wilson. É uma espécie de gripe. Ele pode provar. E como você descobriu que eu estava aqui? Dagny estava em pé no meio da sala. Na gola de seu casaco e na aba do chapéu, alguns flocos de neve derretiam. Olhou ao redor, sentindo uma emoção que teria sido tristeza se ela tivesse tempo de reconhecê-la. Era uma sala da casa da velha propriedade dos Taggart às margens do Hudson. Jean a havia herdado, mas raramente ia lá. No tempo em que eram crianças, aquele cômodo era o escritório de seu pai. Agora tinha aquele ar desolado de aposento usado porém não habitado. Todas as poltronas, menos 2, estavam cobertas com capas, a lareira não estava acesa, e sim um aquecedor elétrico, com seu calor triste e um fio atravessado no meio da sala, a escrivaninha com tampo de vidro estava vazia. Jean estava deitado no sofá, com uma toalha enrolada no pescoço. A guisa de cachecol. Dagny viu um cinzeiro cheio e sujo numa cadeira ao seu lado, uma garrafa de uísque, um copo de papel amassado e jornais de 2 dias atrás espalhados pelo chão. Sobre a lareira havia um retrato, o retrato de seu avô, de corpo inteiro, com uma ponte de ferrovia ao fundo. Não estou com tempo para discutir, Jean. A ideia foi sua. Espero que você admita perante a diretoria que a ideia foi sua. Está vendo no que deu essa porcaria de metal Readen? Se tivéssemos esperado pelo Warren Boyle, em seu rosto barbado lutavam diversas emoções confusas, pânico, ódio, um pouco de triunfo, o alívio de gritar com uma vítima e aquele olhar discreto, cuidadoso, de súplica, de quem vê uma promessa de socorro. Jean havia parado, à espera, mas ela não disse nada. Continuou parada, olhando para ele, com as mãos no bolso do casaco. Não podemos fazer nada. Gemeu Jean. Tentei ligar para Washington, para convencê-los a expropriar a Fênix. Durango e entregá-la a nós, por ser uma emergência, mas eles não quiseram nem falar sobre o assunto. Muita gente é contra, dizem eles, porque pode ser um mau precedente, sei lá. Falei com a Aliança Nacional de Ferrovias e consegui convencê-los a dilatar o prazo e deixar que Duncan opere a linha dele mais um ano, o que nos daria tempo, mas ele não aceitou. Tentei falar com Elise Wyatt e os amigos dele no Colorado para que exigissem que Washington obrigasse Conway a continuar operando sua linha, mas todos eles, Wyatt e os outros patifes, todos se recusaram. Eles estão em situação pior do que nós, vão se afundar na certa, mas se recusaram. Dagny sorriu rapidamente, mas não disse nada. Agora não resta mais nada a fazer. Estamos de mãos atadas. Não podemos largar aquela ferrovia nem completá-la. Não podemos parar nem seguir em frente. Não temos dinheiro. Ninguém quer ter nada a ver conosco. O que nos resta, sem a linha Rio Norte? Mas não podemos terminá-la. Seríamos boicotados. Entraríamos para a lista negra. Aquele sindicato de ferroviários nos processaria na certa, há uma lei referente a isso. Não podemos concluir aquela linha. Meu Deus! O que vamos fazer? Dagny esperava. Terminou, Jean? Perguntou, fria. Se já terminou, vou lhe dizer o que vamos fazer. Ele não disse nada. Ficou a olhar para Dagny por debaixo de suas pálpebras pesadas. Não é uma proposta, Jean, é um ultimato. Escute e aceite. Vou terminar a construção da linha Rio Norte. Eu, pessoalmente, não a Taggart Transcontinental. Vou pedir licença do cargo de vice-presidente da companhia. Vou formar uma companhia em meu próprio nome. A sua diretoria vai entregar a linha Rio Norte para mim. Eu mesma vou trabalhar como empreiteira. Vou arranjar financiamento. Vou assumir o controle e toda a responsabilidade. Vou terminar a linha a tempo. Depois que vocês virem que os trilhos de metal Readen funcionam mesmo, eu transfiro a linha de volta para a Taggart Transcontinental e reassumo o cargo de vice-presidente.
Só isso. Jim olhava para ela em silêncio, balançando o chinelo na ponta do pé. Dagny jamais imaginara que a esperança podia se exprimir no rosto de um homem comum. Isgar, mas foi o que ocorreu, esperança misturada com astúcia. Dagny desviou os olhos de Jim, pensando como era possível que, numa situação dessas, ele só pensasse numa maneira de tirar vantagem. Então, absurdamente, a primeira coisa que Jim disse, num tom de ansiedade, foi: mas, enquanto isso, quem é que vai administrar a Tagata Transcontinental? Dagny riu. O som a assustou, pois parecia uma risada amarga de velha. Ed Villers, respondeu ela. Ah, não. Ele não vai conseguir. Dagny riu, como antes, um riso brusco e sem humor. Pensei que você fosse mais esperto do que eu em relação a esse tipo de coisa. Ed vai assumir o cargo de vice-presidente interino. Vai se instalar na minha sala e sentar-se à minha mesa. Mas quem você acha que vai continuar administrando a firma? Mas não vejo como. Vou ficar viajando de avião entre Nova York e o Colorado. Além disso, existem as ligações interurbanas, não é? Vou continuar a fazer o que sempre fiz. Nada vai mudar, só faça o que você representa para os seus amigos, e só que vou ter que trabalhar um pouco mais. Que faça. Você entendeu, Jim? Nem faço ideia do tipo de joguinhos em que você se mete, você e a sua diretoria. Não sei quem você joga contra quem, nem quantas coisas contraditórias você finge ser ao mesmo tempo. Não sei nem quero saber. Vocês todos podem se esconder atrás de mim. Se tem medo porque fizeram negócios com amigos que se sentem ameaçados pelo metal Reagan, eis aqui a melhor oportunidade de garantir a eles que vocês não têm nada a ver com a história, que não são vocês que estão fazendo isso, sou eu. Podem até ajudá-los a me maldizer e me denunciar. Podem todos ficar em casa, não correr riscos e não fazer inimigos. Desde que não me atrapalhem. Bem, disse Jim, lentamente, é claro que os problemas de uma grande rede ferroviária são complexos. Por outro lado, uma pequena companhia independente, no nome de uma única pessoa, poderia, sei, Jim, eu sei de tudo isso. Assim que você anunciar que está me entregando a linha Rio Norte, as ações da Tagata vão subir na bolsa. Vai parar de aparecer essa multidão de sanguessugas, já que não vai haver mais o incentivo de uma grande companhia a ser sangrada. Antes que eles resolvam o que fazer comigo, eu termino a linha. Quanto a mim, não quero ter que dar satisfações a você nem à sua diretoria. Não quero discutir com vocês nem pedir permissão para fazer nada. Não há tempo para esse tipo de coisa, para que eu possa fazer o que tem de ser feito. Por isso vou trabalhar sozinha. E se você fracassar? Se eu fracassar, vou afundar sozinha. Você compreende que, nesse caso, a Tagata Transcontinental não vai poder ajudá-lo em nada. Compreendo. Você não vai contar conosco. Não. Você corta todas as ligações oficiais com a nossa firma, para que as suas atividades não afetem nossa reputação. Corto. Acho que devemos deixar combinado que, em caso de fracasso ou escândalo, sua licença se tornará permanente, isto é, você não reassumirá a vice-presidência. Ela fechou os olhos por um instante. Está bem, Jim. Nesse caso, eu não volto. Antes de transferirmos a linha Rio Norte a você, temos que fazer um acordo por escrito, especificando que você deverá devolvê-la a nós, juntamente com sua participação majoritária, a preço de custo, se a linha der certo. Senão depois você pode querer faturar em cima de nós, já que precisaremos dela. Houve apenas um breve lampejo de pasmo nos olhos de Dagny, mas logo ela disse, indiferente, num tom de quem dá uma esmola: perfeito, Jim. Pode especificar isso por escrito. Bem, quanto ao seu sucessor provisório, sim. Você faz mesmo questão de que seja Ed Villers? Faço, sim. Mas ele não seria capaz nem de agir como um vice-presidente. Ele não tem presença, não tem jeito, não, ele conhece o trabalho dele e o meu. Ele sabe o que eu quero. Tenho confiança nele. Com ele posso trabalhar. Não acha que seria melhor escolher um dos rapazes mais distintos da empresa, alguém que seja de boa família, com mais trato social e vai ser Ed Villers, Jim? Ele suspirou, está bem. Só que, a gente tem que ter cuidado. Não podemos deixar que as pessoas desconfiem de que você continua administrando a Tagata Transcontinental. Ninguém pode saber. Todo mundo vai saber, Jim. Mas, como ninguém vai admitir o fato abertamente, todos ficarão satisfeitos. Mas é preciso manter as aparências. Ah, é claro. Se você não quiser me reconhecer na rua, não faz mal. Você diz que nunca me viu antes e eu digo que nunca ouvi falar nessa tal de Tagata Transcontinental. Jim permaneceu mudo, tentando pensar, olhando fixamente para o chão. Dagny se voltou para a janela. O céu apresentava aquela palidez acinzentada e uniforme que é característica do inverno. Lá embaixo, à margem do Hudson, viu a estrada que ela costumava vigiar, à espera do carro de Francisco. Viu a ribanceira do outro lado do rio, na qual subiram para tentar ver os arranha-céus de Nova York, e além da mata ficavam os trilhos que iam dar na estação de Rockdale. Agora o solo estava coberto de neve, e só se via o esqueleto da paisagem que ela conhecia.